A história de Lúcifer, da glória à maldição, uma personalidade referida como Lúcifer aparece no capítulo 14 de Isaías. A raiz latina de Lúcifer significa aquele que traz luz, enquanto a tradução hebraica é estrela da manhã. Lúcifer foi retratado como um ser radiante, brilhante e majestoso. Em qualquer idioma, ele era um anjo de alta patente, um dos principais anjos de Deus, juntamente com Miguel e Gabriel nas hostes celestiais. No entanto, em algum momento, Lúcifer cometeu um grave erro. Ele desafiou Deus, Lucas capítulo 10, versículo 18, dizendo-lhes: "Eu vi Satanás cair do céu como um raio." Aqui, Jesus descreve aos seus discípulos uma cena que ele havia experimentado no céu, antes de sua encarnação como filho de Maria. Ele os alertou contra os perigos de permitir que o orgulho os controle. A cena que ele descreveu foi o julgamento de Deus sobre um anjo criado chamado Lúcifer. Lúcifer ocupava uma posição de honra única no céu. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 15. Filho do homem, faça uma lamentação pelo rei de Tiro e diga a ele: assim diz o Senhor Deus, você teve a plena medida de perfeição e o toque final de completude. Cheio de sabedoria e perfeito em beleza, você estava no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a sua cobertura: o rubi, a topázio e o diamante, o berilo, a ônix e a jaspe, o lápis-lazuli, a turquesa e a esmeralda e o ouro. A obra de arte de suas configurações e suportes estava em você. Eles foram preparados no dia em que você foi criado. Você era o querubim ungido que cobre e protege, e eu o coloquei lá. Você estava na montanha sagrada de Deus, você andava no meio das pedras de fogo, as joias cintilantes. Você era irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se encontrou em você a iniquidade e o mal. Lúcifer é descrito como o querubim ungido que cobre. Os querubins estendiam suas asas, envolvendo o propiciatório com suas asas. Eles se encaravam, e seus rostos estavam voltados para o propiciatório. Lúcifer era exemplar em beleza. O orgulho o levou a desafiar Deus e buscar um lugar de igualdade com ele. Aparentemente, Lúcifer tinha autoridade sobre um grupo de anjos, e havia conseguido alienar alguns deles de sua lealdade a Deus. Ele os conduziu a se juntarem a ele em sua rebelião contra Deus. Em resposta, Deus lançou Lúcifer e seus parceiros na rebelião de sua presença. Para descrever a atividade de Lúcifer em converter alguns anjos contra Deus por meio de seu plano persistente, Ezequiel capítulo 28, versículo 16 ao 19, Bíblia Amplificada afirmam: pela abundância do seu comércio, você foi internamente preenchido com a ilegalidade e a violência, e você pecou. Portanto, eu o expulsei como uma coisa profana e ímpia da montanha de Deus, e eu o destruí, ó querubim que cobre do meio das pedras de fogo. Seu coração estava orgulhoso e arrogante por causa de sua beleza. Você destruiu sua sabedoria por causa de seu esplendor. Eu o lancei no chão, eu o coloquei diante dos reis para que o olhassem. Você profanou seus santuários pela grande quantidade de seus pecados e pela enormidade de sua culpa, pela injustiça de seu comércio. Portanto, eu trouxe fogo do seu meio. Isso o consumiu, e eu o reduzi a cinzas na terra, à vista de todos que olham para você. Todos os povos, as nações que o conheciam estão chocados com você. Você chegou a um fim horrível e aterrorizante e cessará para sempre. Em algumas versões da Bíblia, a palavra comércio é usada, aplicada a alguém que se comporta como um intrigante ou difamador. Em outras palavras, poderia ser descrito como alguém que trafica tanto bens quanto fofocas. Em vários outros livros da Bíblia, como Levítico, Provérbios e Jeremias, essa palavra é traduzida como um intrigante ou difamador. Por exemplo, em Provérbios capítulo 20, versículo 19, essa prática de ser um intrigante está intimamente ligada a alguém que lisonjeia a si mesmo com os lábios. Somos advertidos contra ambos os tipos de pessoas que agem como intrigantes, revelando segredos. Portanto, não se associe com quem lisonjeia com os lábios. Aparentemente, isso ilustra exatamente o que Lúcifer fez. Ele foi entre os seres angelicais criados e promoveu uma rebelião organizada contra Deus. O diabo nunca precisou mudar suas táticas, seja no céu ou na terra, por uma razão simples: porque elas ainda funcionam. Tudo isso não aconteceu de repente ou mesmo em poucos dias. Não temos como medir o tempo que Lúcifer levou para promover sua rebelião, mas foi tempo suficiente para ele organizar uma revolta cuidadosamente planejada contra Deus.
e convencer cerca de 1/3 dos anjos a se juntarem a ele. Essa estimativa é baseada em uma declaração sobre Satanás na Bíblia. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. E sua cauda arrastou a 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Isso interpreta a frase estrelas do céu como referindo-se a toda a companhia de anjos. Os atos revolucionários que isso produziu originaram-se no céu e não na terra. Como mestre da difamação ou intriga, Satanás continua a buscar minar várias formas de autoridade que Deus estabeleceu tanto na igreja quanto no mundo. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não parou sua rebelião. Ele a continuou estabelecendo um reino próprio em oposição ao reino de Deus. O orgulho, o pecado original. Lemos: teu coração se exaltou por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Eu te lançarei por terra. Eu te porei diante dos reis para que te contemplem. O coração de Lúcifer se elevou pelo orgulho por causa de sua beleza. E esta foi a razão pela qual ele foi lançado da montanha de Deus. Qual foi a motivação inicial de Lúcifer? Qual foi o pecado original? Orgulho. O pecado original foi cometido no céu, não na terra. Não foi intoxicação por álcool, não foi adultério e nem mesmo foi mentir. Foi uma questão de orgulho. Ainda é o mais letal de todos os pecados. Muitos frequentadores de igrejas nunca sonhariam em cometer adultério ou ficar bêbados, mas são facilmente seduzidos pelo orgulho sem perceber o quão prejudicial ele é. Lúcifer era tão encantador que ficou orgulhoso de si mesmo. Seu orgulho finalizou a transformação de Lúcifer em Satanás. Acredito que é vital para todos nós percebermos que o primeiro pecado no universo não foi assassinato, nem adultério, mas sim o orgulho. Foi o orgulho que gerou a rebelião. Além disso, foi o orgulho proveniente das bênçãos das quais Deus mesmo era o autor. Deus deu a Lúcifer seu poder, autoridade, beleza e sabedoria. Todos esses dons eram de Deus. No entanto, a atitude errada de Lúcifer os transformou em instrumentos para sua própria destruição. Fico chocado ao perceber que homens e mulheres chamados e equipados por Deus ainda estão cometendo o mesmo erro trágico que Lúcifer cometeu. Em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15, o profeta analisa o motivo por trás da rebelião de Lúcifer. Foi a ambição de ser igual a Deus. Lúcifer fez 5 declarações sucessivas precedidas da frase "eu vou". Ele disse: eu subirei ao céu, exaltarei meu trono. Eu me sentarei no monte da congregação. Eu subirei acima das alturas das nuvens. Por último, o clímax. Eu serei como o Altíssimo, como Deus mesmo. A ambição autopromocional de Lúcifer foi a causa de sua queda. A Escritura nos confronta com um contraste deliberado entre Lúcifer e Jesus. Lúcifer não estava na forma de Deus. Ele era uma criatura criada e não tinha o direito de ser igual a Deus. No entanto, ele buscou a igualdade com Deus, e quando estendeu a mão, escorregou e caiu. Por outro lado, Jesus era divino por natureza eterna e desfrutava da igualdade com Deus. Portanto, Deus o exaltou ao lugar mais alto e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou grandemente. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, daqueles nos céus, ou seja, todas as hostes criadas que servem a Deus em seu céu. Daqueles na terra, isso significa que, em última análise, toda criatura na terra se submeterá à autoridade de Cristo. E daqueles debaixo da terra, isso se refere ao domínio de Satanás em Hades. Inclui a morte, o inferno, o túmulo e também os mortos ímpios que anteriormente rejeitaram a misericórdia de Deus. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Há apenas um caminho para a promoção: o auto-humilhamento. Este é um princípio absolutamente invariável. Não há exceções. O caminho para cima é para baixo. Esse é o grande segredo. Como Provérbios 18:12 declara: antes da destruição, o coração do homem é altivo, e antes da honra é a humildade. Referindo novamente a Filipenses, vemos uma verdade maravilhosa trazida à luz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O auto-humilhamento é uma questão de vontade, não de emoções. É uma decisão que cada um de nós tem que tomar por si mesmo. Senhor, escolho me humilhar diante de Ti,
Renuncio ao orgulho, à arrogância e à ambição pessoal diante de ti e diante dos meus colegas crentes. Para dar um exemplo prático de auto-humilhação, Jesus falou sobre convidados para um banquete de casamento. Lucas capítulo 14, versículo 8 a 11. Quando alguém o convida para um banquete de casamento, não se sente no lugar de honra, pois uma pessoa mais distinta do que você pode ter sido convidada pelo anfitrião, e aquele que convidou ambos virá e dirá a você: dê a este homem o seu lugar, e então, envergonhado, você seguirá para o último lugar. Mas quando você é convidado, vá e sente-se no último lugar, para que quando o anfitrião vier, ele dirá: amigo, suba mais alto. E então você será honrado na presença de todos os que estão à mesa contigo. Pois todo aquele que se exalta será humilhado diante dos outros, e aquele que se humilha será exaltado. Isaías capítulo 14, versículo 11 ao 15. Tua pompa e magnificência foram levadas ao Sheol, junto com a música de suas harpas. Os vermes se espalharam sobre você como uma cama, e os vermes são seu cobertor. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho do amanhecer. Você foi derrubado na terra, você que enfraqueceu as nações. Mas em seu coração você disse: subirei ao céu, levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. Me sentarei no monte da Assembleia nas partes remotas do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, farei-me como o Altíssimo. Mas na verdade você será derrubado ao Sheol, às regiões remotas do abismo. O desejo de Lúcifer era estar em pé de igualdade com Deus. Ele se imaginava tão inteligente, belo e majestoso que supostamente pensava consigo mesmo: eu poderia ser Deus. Os estudiosos bíblicos geralmente concordam que Lúcifer estava encarregado de orquestrar o louvor no céu. Ele era um mestre musical que continua a usar a música para encantar as pessoas até hoje. Lúcifer estava encarregado do santuário de Deus no céu. Ele estava encarregado dos serviços religiosos. Ele era o querubim que guardava o local onde a presença de Deus se manifestava. Ele estava encarregado da música. Ele era um artista, e ele teve muito sucesso. Então ele se rebelou e caiu. Orgulho. As linhas de batalha estão desenhadas. Ele foi expulso da presença de Deus após tornar-se orgulhoso de sua sabedoria e beleza, e após conceber sua rebelião contra Deus. Seus anjos traiçoeiros também foram lançados com ele. Lúcifer era talvez o mais sábio e belo de todas as criaturas de Deus, mas as Escrituras afirmam que seu coração se exaltou. A queda de Lúcifer, Satanás, começou de dentro para fora antes de levar a sua queda após se tornar orgulhoso por causa de sua sabedoria e beleza, e após conceber sua rebelião aberta contra Deus. Ele foi derrubado da presença de Deus, e seus anjos traidores foram lançados com ele. Devemos levar isso em consideração em nossas próprias vidas. Deus criou Adão como único de qualquer outra criatura. Havia algo especial sobre o modo como Adão foi criado que foi projetado na mente do Criador para combater o orgulho. Adão veio de uma fonte diferente de qualquer outro ser criado que conhecemos, o mais baixo e humilde. Ainda assim, Deus o fez capaz de se tornar o mais alto. Deus combinou em Adão tanto o mais baixo quanto o mais alto. Aqui está a descrição da criação de Adão em Gênesis. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ao contrário de Lúcifer, podemos lembrar disso e permanecer fundamentados e humildes. Contra-ataque de Satanás. Satanás, o anjo já caído, o inimigo de Deus e do homem, retaliou. Ele tinha uma inimizade particular contra o homem por duas razões. Em primeiro lugar, ele poderia atacar a imagem de Deus no homem. Você vê, o homem representava visivelmente Deus para o resto da criação. Satanás não podia tocar em Deus, mas podia fazer guerra contra a imagem de Deus dentro do homem. Seu deleite era contaminar essa imagem, destruí-la, humilhá-la, e com esse objetivo, ele trabalhou incansavelmente. Quando alguém deixa de adorar, começa a buscar adoração. O céu é pequeno demais para dois objetos de adoração. Está escrito em Judas 1 que os anjos que não guardaram o seu primeiro estado foram lançados fora. A lição da queda de Lúcifer. Número 1. Quando você se recusa a adorar, você desce. Você vai para baixo. Se você quer ser um cristão decaído, seja muito orgulhoso para adorar. Número 2. O orgulho é um caminho rápido para baixo. O diabo era uma vez a estrela da manhã brilhante, um ser angelical encantador que caiu dos céus. Ele se rebelou contra Deus, tornando-se Satanás, o inimigo supremo de Deus.
O que você não transforma em louvor se torna orgulho, e não fomos criados para isso. Quanto mais alto subimos, mais supostamente devemos dar a Deus a glória, a honra, e quanto mais Deus nos abençoa, não estamos supostos a nos tornar mais arrogantes, pensando: olhe para mim, eu não tenho que adorar como essas pessoas humildes. Você não era nada na época, mas Deus o levantou e o abençoou. Segundo a Bíblia, tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. No livro de Gênesis, Deus soprou vida no homem. Se você tem a vida de Deus em você, então louve ao Senhor. Esta é a ordem das Escrituras. Fomos justificados para glorificar, libertos para amá-lo, redimidos para nos alegrarmos, entregues para dançar e libertos para cantar. Seja humilde e louve a Deus. Louvor é um assunto sério na Bíblia. No entanto, há aqueles que zombam disso e fazem piada, mesmo na igreja. A única coisa que pode mantê-lo em um ambiente espiritual, e eu enfatizo isso, é louvar e adorar a Deus. No dia em que você decide não adorar a Deus, sai de sua presença. Um peixe não pode sobreviver sem água, o corpo humano não pode sobreviver sem oxigênio, e um cristão não pode sobreviver sem louvar e adorar a Deus. Mais cedo ou mais tarde, você terá que agradecer a Deus. Você terá que aprender a bater palmas e dizer aleluia. Mais cedo ou mais tarde, louvado seja Deus, obrigado, Senhor. Jesus, eu te adoro, Senhor. Louvado seja Deus. Em qualquer caso, mais cedo ou mais tarde, se você não fizer isso, não estará na presença de Deus e você perecerá se não passar tempo na presença de Deus. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Seu apoio é fundamental para nós e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Até a próxima e obrigado por fazer parte da nossa comunidade.